Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Pra quem não me conhece, sou o Christian, professor de matemática. E neste vídeo estarei trazendo aí mais uma lista de questões aí da banca IBFC, beleza? Você que está se preparando para o concurso dos Correios, tem vários vídeos aí no canal. Estou trazendo aí mais um com questões bem recorrentes aí. É cara da banca, tá? Se não for inscrito aí no canal, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito a gente e vamos para o vídeo. Olha só, galera. Mauro pagou R$ 90 por um produto já incluso 25% de desconto. Tá? Desse modo, o valor do produto sem desconto é igual a... Então, olha, ele deu ali que já foi descontado um valor de 25%, ou seja, ao invés de ele ter pago os 100% que o produto valia, tá? Ele tirou aí esses 25%, então ele só pagou 75% do produto, certo? E o valor do produto sem o desconto é igual a quanto? Então, para saber isso, quanto custava um valor anteriormente, o que que a gente faz, galera? Nós pegamos o valor, caso aqui, ó, o valor que ele pagou, tá? Ele pagou R$ 90 em 75% do produto, porque ele recebeu os 25% de desconto aí. O que fazemos aqui? 75 é a mesma coisa que 75 sobre 100, tá? 75%. Então, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar aqui, ó, multiplicar por 100 e dividir por 75, tá? Analisando aqui, nós poderíamos transformar isso aqui em quê? Se a gente dividisse tudo isso aqui, tá? Por 25, por exemplo, já que os dois são múltiplos de 25, nós teríamos 3 quartos, certo? Então, ele pagou aqui 3 quartos do produto. Então, nós temos 90 vezes 3 quartos, facilitando aí o nosso cálculo. Vezes 3 quartos não, né? Vezes 4 dividido por 3, tá? Inverte a fração. E aqui, olha, a gente pode fazer o quê, ó? 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30. 30 vezes 4, 120, alternativa aí, letra E. Galera, fiquem atentos a isso na hora de estarem fazendo a prova de vocês, porque a IBFC, ela gosta muito de fazer isso daqui, tá? A gente acaba ganhando bastante tempo aí na prova, porque nas questões nós temos como fazer essas manipulações aqui. E acaba se tornando muito fácil os cálculos por a gente não precisar fazer o cálculo completo. Porque imagina aí, nós iríamos fazer aqui 90 vezes 100, que daria 9.000. E desses 9.000 nós iríamos dividir por 75, tá? Aí, aqui ó, uma vez, estaria aí 15, desce o zero. Aí seriam duas vezes, que daria os 150. Só que acaba a gente perdendo tempo fazendo aí a operação, certo? Então, quando a gente já está com alguma prática aí, tá? A gente consegue fazer desse modo aqui. Então, fiquem atentos a isso, porque a banca acaba soltando muito essas coisas aí. Próxima questão nós temos assim. A fração reduzida, que representa o total de mulheres pelo total de homens numa sala com 84 pessoas, é representada por 3 quartos. Nessas condições, o total de homens na sala é. Então, olha, ele está dizendo assim, ó, a fração reduzida que representa o total de mulheres pelo total de homens. Então, nós temos mulheres por homens. Tá? Nós temos aí essa razão. E aí, ele diz que a sala, ela, quando a gente soma os dois, eu vou estar chamando aqui mulheres de X e homens de Y. Tá? Vamos colocar aqui, ó, X sobre Y. E ele diz que quando somos dois, quando juntos os dois, ou seja, quando a gente tem ali a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens, o resultado dá 84, tá? E que a, essa razão aqui entre eles, ela é representada pela razão de 3 quartos. Agora, como é que eu prossigo aqui nessas condições aqui? Olha, eu montei a razão e eu tenho aqui essa soma aqui dos dois. Lembrando que esses 3 quartos é a fração reduzida. Nós podemos fazer aqui, ó, meio por extremos, resultando em 4x é igual a 3y. Observem o seguinte aqui, o total de homens. Então, ele quer saber o total de homens. Quando ele quer saber um total de alguma coisa, eu vou ter que deixar ele como uma variável, tá? Olha,
Aqui, mulheres é X e homens é Y. Eu quero saber Y. Então, eu deixo tudo em função do Y, certo? Então, olha, aqui, 4x, então eu vou fazer assim, ó. X é igual a 3y dividido por 4. Deixei em função do y, tá? Se eu quisesse a quantidade de mulheres, então eu deixaria em função de x. Mas nesse caso, ele quer a quantidade de homens, então eu deixei aí em função do y. Tá? Então agora eu pego essa outra função aqui e faço a substituição. X é quanto? É 3y dividido por 4 mais o próprio y. E isso aí é igual a 84. Aqui, galera, o que fazemos agora? Nós precisamos somar aqui essa parte aqui, tá? Para poder passar o termo para o outro lado posteriormente. Fazendo aqui essa soma, nós temos o quê? Primeiro encontramos o mínimo, que é o próprio 4. 4 dividido por 4, ele vai dividir o de baixo, o denominador, e multiplicar pelo numerador. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3y, 3y, mais 4 dividido por 1, o invisível aqui embaixo da fração, vai dar 4. 4 vezes y, 4y. Isso é igual a 84. Agora sim, esse 4 passa multiplicando e eu somo as frações lá em cima, ó. 7y é igual a 84 vezes 4. Beleza? O 7 agora passa dividindo. Tá? Então, y é igual a... Galera, novamente aí o que eu havia falado. 84 por 7. 8 dá uma vez, dá 7, resta 1. 4 duas vezes, que dá 14, resta 0. Ou seja, y é 12 vezes 4. Y é 48. Então, o total de homens na sala, 48. Alternativa aí, letra C. Mesma ideia que eu falei na questão passada, galera. Eles gostam muito de fazer isso daqui, tá? A gente acaba tendo que... Imagina, a gente ia multiplicar 84 vezes 4. Aí nós acabaríamos, querendo ou não, perdendo um tempo por ser um número maior, que nós teríamos que multiplicar e depois ter que dividir, certo? Já nesse caso aqui, não. 34 foi mais simples de dividir, 1 e 2, resultando ali em 12. E depois ali, só multiplicando ele por 4, que era 4 vezes 12, 48. Beleza? Então, fiquem atentos aí a isso. Maria pagou R$ 48 por 3 quintos de um produto. Desse modo, o valor a ser pago por 4 quintos do mesmo produto é... Galera, daqui, olha, pensa o seguinte, ó. 48 por 3 quintos. Quanto que ela vai pagar em 4 quintos? Regra de 3. Valor. E aqui a fração. Tá? Ela pagou 48 em 3 quintos. Quanto que ela vai pagar em 4 quintos? Meio por extremos. 3 quintos de x é igual a 48 vezes 4 quintos. Se eu tenho um termo, olha, se eu tenho multiplicação, apenas multiplicações de ambos os lados, tá? E um termo está na mesma posição, eu posso simplificar isso daí anulando os dois termos, tá? Ou até mesmo se eu tiver soma de um mesmo... soma ou subtração, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver assim, ó. X menos 2 é igual a y menos 2. Eu posso simplesmente anular esses dois aqui, por isso eles são iguais. Tá? Menos 2 e menos 2 de ambos os lados, eu posso anular. Da mesma forma que eu posso anular se eu tiver assim, ó. X dividido por 3 é igual a 2y dividido por 3. Olha, eu tenho 3 na mesma posição. Então, eu posso anular. Aqui, eu tenho 5 dividindo de um lado, 5 dividindo de um outro. Como eu só tenho multiplicações aqui, eu posso fazer isso. Tá? Não poderia fazer isso se eu tivesse alguma adição antes. Como foi o exemplo daquela anterior. Vou voltar aqui rapidinho para vocês verem. Ó. Aqui, nessa parte aqui, ó. Para a gente poder passar o 4 dividindo, ele teria que estar
em todo o termo, como foi feita nesse passo aqui, ó. Tá? Então, lá ele já tem a multiplicação em todo o termo. Tá? Ele está multiplicando todo o termo, então a gente consegue fazer essa simplificação aí. Então aqui nós vamos ter o quê? Que 3x é igual a 48 vezes 4. Mesma coisa, galera, que eu falei aí nas questões anteriores. 48 dividido por 3 uma vez. Aí 4 menos 3 resta 1. Terço 8. 6 vezes 3, 18. Não resta nada. Então aqui x vai ser igual a 16 vezes 4, 64. 64, alternativa aí, letra A. A razão entre o número de porcos e o número de galinhas numa fazenda, nessa ordem, é 3/5. Se o total de galinhas e porcos da fazenda é 120, então o total de porcos da fazenda é... Novamente aqui outra questão de razão, tá? Vamos lá. Número de porcos por galinhas. Aí porcos eu vou estar chamando aqui de x e galinhas de y. E ele diz que, nessa ordem, porcos por galinhas é de 3/5. Se o total de galinhas e porcos na fazenda é 120, ou seja, a quantidade de porcos mais a quantidade de galinhas resultam em 120. Então, o total de porcos então ele quer x. Então, nós vamos deixar tudo em função de x. Novamente, a mesma ideiazinha lá. Então, vamos aqui, ó, meio por extremos. 3y é igual a 5x. O y, o 3 no caso ali, está multiplicando, passa dividindo. 5x dividido por 3. Agora vamos substituir aqui, ó. X mais 5x sobre 3 é igual a 120. Encontro mínimo que é 3, tá? Só tem ele, então vai ser ele mesmo. 3 dividido por 1 vai ser 3 vezes x, 3x, mais 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 5, 5x, igual a 120. 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 8x é igual a 120, tá? Vezes o 3. X vai ser igual a... Vamos resolver aqui, tá? 360 dividido por 8. Vamos lá, ó. 360 dividido por 8. 36. 36 dá 4 vezes 8, 32. 32 resta 4. Desce o 0. 5 vezes 8, 40. Não resta nada. Então, a quantidade de porcos aí é 45. Alternativa aí, letra A. Galera, o que era que aconteceria se eu fizesse primeiro x? Se eu fizesse primeiro x, no caso primeiro y, tá? Eu iria encontrar a quantidade de galinhas. Não sei se tem aqui nessas opções, mas provavelmente tem. E aí, quando a gente fosse fazer, nós teríamos que também, além de encontrar a quantidade de galinhas, eu teria que fazer 120 menos a quantidade de galinhas para poder encontrar os 45, que era a quantidade de porcos, tá? A gente teria que fazer um passo a mais aí. Então, a questão iria se prolongar mais. E não é isso que a gente quer. A gente quer ganhar tempo aí durante a nossa prova. E aqui, ó, uma costureira utilizou 1/5 de um novelo de lã e mais 2/3 do mesmo novelo. Desse modo, a fração que representa o total de novelo que a costureira utilizou é... Questão aqui muito simples de fração, tá? Nós temos o que, ó? Ela utilizou 1/5 e depois utilizou 2/3. Então, a gente só precisa somar. O mínimo entre 5 e 3, olha, dá por 3, que vai dar 1 e 5, e dá por 5, 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo é 15. 15 dividido por 5
vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então aqui dá 13 sobre 15. Alternativa aí, letra D. E é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixar o like, ativa a notificação e fica atento aí para mais vídeos, beleza? Até o próximo.